Olá, professora, seja mais uma vez bem-vinda. Estamos entrando na semana 2 do quinto ano do Ensino Fundamental de História. E esse ano é particularmente importante, é um ano de transição dos anos iniciais para os anos finais. Mas, professora, como você já sabe, não precisa ficar preocupada. Eu sou o Wellington Santos, um dos autores do novo que falou História, da Editora do Brasil, e esse é o Manual Digital de História. E a gente está aqui para te ajudar com essas e com outras transições. Bom, eu havia dito na abertura do nosso vídeo que considero o quinto ano um dos anos mais importantes, né, do ensino fundamental. Mas, na verdade, eu não acho que seja somente do ensino fundamental. Eu acho que, para o ensino de história, o quinto ano ele é um ano muito importante para toda a educação básica, desde os anos iniciais até as séries do ensino médio, né? E por que eu digo isso? Já que a gente viu tanta coisa importante ao longo de todos os anos iniciais, né? Os anos iniciais foram muito importantes para que o estudante se entendesse como indivíduo e como parte de uma coletividade e também para que ele fosse instrumentalizado para trabalhar com história, não é verdade? Ele trabalhou com a sua identidade, com a história pessoal, a história da família. Ele trabalhou com diferentes tipos de documentos, ele trabalhou com festas da comunidade, ele trabalhou com a memória das pessoas mais velhas, né? Ele se dedicou ao estudo do seu município e como esse município se desenvolveu e cresceu ao longo do tempo, né? Então são todos conteúdos muito importantes. Ele consolidou ao longo do quarto ano o trabalho com conceitos estruturantes da disciplina, né, de história. São todos eles conteúdos muito importantes, né? O que faria, então, o quinto ano ser um pouco mais importante do que todos esses conteúdos que foram trabalhados até agora? Ao longo dos anos finais do ensino fundamental, o estudante ele vai trabalhar com história geral, história do Brasil, né? Ele não vai mais estar tão centrado naquela história local, com uma história regional. Ele vai trabalhar com história geral, história do Brasil e com recortes, né, temporais longuíssimos, né? E dentro dessa dinâmica, ele vai se dedicar não só ao estudo de história política e econômica de diferentes lugares do mundo em diferentes momentos, mas ele também vai se dedicar à história social e cultural. E quando a gente trabalha com cultura e sociedade, é necessário que nós tenhamos uma postura de respeito à diversidade. E o quinto ano, ele entra exatamente nesse propósito de consolidar uma mentalidade cidadã com relação ao estudo do outro, não é? Ao longo do quinto ano, os estudantes eles vão trabalhar com religiosidades em outros lugares do mundo, em outros momentos da história, e é necessário ter uma postura de respeito com essa diversidade religiosa. A gente vai trabalhar com diversidade cultural, a gente vai trabalhar muito com o outro, né? Não está mais tão centrado, o ensino de história não vai ser tão centrado mais no estudante e na sua comunidade, né? Ele vai extrapolar, né, essas fronteiras, e quando ele extrapola essas fronteiras, é necessário que os estudantes estejam preparados. E eu acho que, em certa medida, a importância do quinto ano é justamente essa, porque vai estabelecer, né, os parâmetros para o trabalho que vai ser realizado ao longo de todo os anos finais do ensino fundamental e as séries do ensino médio. Bom, seria uma ilusão a gente achar que ia consolidar o trabalho com a formação cidadã ao longo do quinto ano, né? Esse é um trabalho que precisa ser feito continuamente e que só vai se consolidar lá nas séries do ensino médio, né? Da mesma forma, seria uma ilusão achar que nós, até esse momento, não trabalhamos com o exercício da cidadania, né? Ao longo do segundo e terceiro ano, quando o estudante ele vai trabalhar com as regras de convivência, ele vai estar trabalhando também com o exercício da cidadania, né? Mas para que esse começo de trabalho com, né, a sistematização do conceito de cidadania, de atuação cidadã, seja bem feito
nesse quinto ano, nós precisamos reconhecer os objetivos pedagógicos que foram traçados para o material, principalmente os objetivos que foram traçados para essa primeira unidade, a unidade 1, que vai se dedicar exclusivamente ao tema cidadania, né? São alguns os objetivos que foram traçados, os objetivos pedagógicos, mas eu acho que a gente pode resumir esses objetivos em 4 objetivos principais que acabam se desdobrando em alguns mais, certo? O primeiro desses objetivos, lógico, é o de conhecer e reconhecer o conceito de cidadania, né? Para que o estudante ele possa colocar, né, a cidadania em prática, é necessário que ele conheça o que é cidadania, né? Então, esse é o primeiro objetivo pedagógico que nós estabelecemos para a unidade. O segundo objetivo pedagógico é que ele identifique os marcos históricos que estão relacionados à construção da noção de cidadania, né? A noção de cidadania não é algo pronto, né? A cidadania ela não caiu do céu de forma pronta e acabada. É uma noção, né? É uma prática social que vem se construindo ao longo do tempo, com muitas transformações e com muitas lutas, né, de indivíduos e de coletividades. E é importante que os estudantes eles conheçam e reconheçam esses marcos históricos, né, na transformação do conceito de cidadania, né. O terceiro objetivo é que ele saiba relacionar a prática de direitos e deveres com o exercício da cidadania. E, por fim, é que ele reconheça e conheça quais são os direitos e os deveres do cidadão brasileiro, né? Então, o exercício da cidadania aqui no Brasil, ele está diretamente ligado ao exercício, né, de direitos e deveres específicos. Bom, e como começar a abordagem de um conteúdo tão espinhoso em sala de aula? Bom, professora, eu sempre digo a melhor forma, pelo menos para mim, de começar um ano letivo é por meio de uma roda de conversa. Então, organiza a sua turma ali, numa roda de conversa, peça para que eles abram seus livros nas páginas 10 e 11 e peça para que eles façam uma leitura coletiva do título da unidade, Cidadania em Construção. A partir da leitura do título, peça para que eles tentem associar essas imagens ao tema da unidade, cidadania, né? Nós temos 4 imagens apresentadas ali na abertura de unidade, né? Vagas reservadas para pessoas com deficiência em um estacionamento, crianças brincando num parque, pessoas atravessando numa faixa de pedestre e uma manifestação pública. Todas essas imagens, elas estão relacionadas com a prática de direitos e deveres dentro da nossa sociedade. Então, elas estão também relacionadas ao exercício da cidadania, tá bem? Outro aspecto importante é que as leis, né, que estabelecem esses direitos e deveres, elas só passam a existir quando a sociedade se transforma. Vamos pegar o caso da faixa de pedestre. Nem sempre existiu faixa de pedestre. Só a partir do momento em que houve um grande volume de veículos, né, e precisaram estabelecer regras para o uso desses veículos, é que passam então a existir leis e direitos e deveres dentro do trânsito, né? Então, é só a partir do momento em que o exercício da cidadania relacionada ao trânsito passa a existir. A mesma coisa vale para as vagas reservadas, para o direito à manifestação, nem sempre houve direito à manifestação, ou o direito de as crianças brincarem. Isso também é algo bastante recente na nossa sociedade, tá certo? Então, depois de discutir esses aspectos, peça para que os estudantes leiam as questões de mobilização de conhecimento prévio e deem suas respostas, que podem ser orais ou por escrito. A gente sempre lembra que questões de mobilização de conhecimento prévio não foram elaboradas para que os alunos dessem respostas certas ou erradas, né? Ali a gente quer conhecer o conhecimento prévio do aluno, quer mobilizar o interesse dele, né, para aquele tema que vai ser trabalhado e engajar ele na sala de aula, tá certo? Então permita que eles se expressem livremente e tentem tirar melhor proveito das respostas dadas, tá? Como atividade complementar, você pode sugerir que os estudantes
elaborem um pequeno painel com imagens que estejam relacionadas com diferentes direitos e deveres na nossa sociedade. Também vai servir como uma forma de você saber até onde eles conhecem os direitos e os deveres dentro da sociedade brasileira. E para você, professor, o Manual do Professor do Novo Aqui Falou História traz informações complementares que podem ajudar muito no trabalho em sala de aula. Lá você vai ter os objetivos completos que foram traçados para a unidade 1, você vai ter as competências gerais e específicas da BNCC que são mobilizadas ao longo da unidade, você vai ter mais orientações de como explorar a abertura de unidade em sala de aula e você tem também expectativas de respostas para as questões de mobilização de conhecimento prévio. Bom, professor, o vídeo da semana fica por aqui, espero que ele tenha ajudado você em sala de aula. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer algum conselho, coloca aqui nos comentários que a gente entra em contato com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixa seu like, compartilha com os colegas e a gente se vê na próxima.